Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação da palavra aqui na Rádio Serrana e o tema de hoje chama-se Deus Espírito. Deus Espírito. Irmãos queridos, Deus, ele sendo Espírito, ele pode habitar em algum objeto feito através de mãos humanas? Acaso o Espírito Santo pode habitar numa bandeira? Jesus, Deus, podem habitar em alguma imagem feita por mão de homens? Vamos entender? Vamos entender em cima da palavra de Deus. Por que Deus é ciumento? Vamos entender a palavra? Deus Espírito. No livro do profeta Isaías, no capítulo 42, de versículos 5 a 8, que será um resumo, o próprio Deus disse, através do profeta: Assim diz o Senhor Deus, que criou o céu e no alto o estendeu, que plantou a terra e tudo o que nela brota, que dá o sopro da vida à população que lhe está em cima. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A outro não darei a minha glória, nem cedo aos ídolos o louvor que me pertence. Amém. Irmãos queridos, olha só como que Deus é ciumento e como a palavra de Deus é forte para nós. Deus usa do profeta Isaías para transmitir uma mensagem ao povo, a nós. E assim diz: Assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus, que criou o céu e no alto o estendeu, que plantou a terra e tudo o que nela brota, que dá o sopro da vida à população que lhe está em cima. Deus disse: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A outro não darei a minha glória, e nem cedo aos ídolos, às imagens, o louvor que me pertence. Irmãos, é claro. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Eu sou o Senhor. Eu sou o Criador de todas as coisas. A outro não darei a minha glória. Ninguém toca na minha glória, a glória do Deus puro e verdadeiro. E nem eu cedo aos ídolos, às imagens, o louvor que me pertence. Assim diz o Senhor Deus. Irmãos queridos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, de versículo 24 a 29, também um resumo, o apóstolo Paulo nos escreve assim: Não devemos pensar que a divindade de Deus seja semelhante a ouro, prata, trabalhos pela arte e imaginação do homem. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão humana. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele que dá a todos vida, respiração e tudo mais. Irmãos, abre o coração de vocês, abre o ouvido, abre a mente.
O apóstolo Paulo nos fala: não devemos pensar que a divindade de Deus seja semelhante a objetos feitos por ouro, por prata, trabalhos pela arte e imaginação do homem. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão humana. Deus não habita em objetos feitos por mão de homens, de mulheres, mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele é que dá vida a todos, respiração e tudo mais. Irmãos, ninguém pode carregar Deus através de um objeto, porque Deus é criador de todas as coisas e Deus não habita em objetos. Deus é espírito, queridos irmãos. Vocês estão aprendendo? Estão abrindo o coração de vocês? Vamos ver o que o nosso Senhor Jesus nos falou. No Evangelho de João, no capítulo 4, de versículo 23 a 24, o nosso Senhor Jesus disse: vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Irmãos queridos, sendo a divindade de Deus, sendo Deus um Deus espírito, Jesus nos ensina como adorar a Deus. De que forma devemos adorar a Deus? Jesus está dizendo que não é através de imagens, através de uma bandeira do Divino Espírito Santo, através de santos e santas, não é através de uma imagem de Jesus, não é através de uma imagem de Deus, nem da pomba do Espírito Santo. Jesus está dizendo claro para nós: vem a hora, e é agora que ele está falando com vocês, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Jesus ainda nos diz que estes são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. São os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e verdade. Porque Jesus diz que Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Vocês entenderam, queridos irmãos? Vocês abriram o coração de vocês? Vocês abriram essa mente aqui de vocês? Se você até hoje ainda adora uma bandeira do Divino Espírito Santo, como se o Espírito de Deus estivesse naquele pano, naquela bandeira, naquela pombinha que está sobre a bandeira, você está errado. Porque Deus, ele é espírito e ele não habita em objetos que o homem fez. Se você não sabe que Deus é espírito, Deus é ciumento, a palavra está dizendo que Deus é ciumento. E é lei de Deus isso. Deus não divide a sua glória com ninguém e nem cede aos ídolos o louvor que lhe pertence. Porque nós não devemos pensar que a divindade de Deus está em objetos. Irmãos queridos, não se adora a Deus, não se adora a Jesus, não se adora ao Espírito Santo olhando e conversando com uma imagem. Porque a imagem é um objeto que o homem criou. Irmãos queridos, uma bandeira do Divino Espírito Santo, ela pode até existir, mas ela é um símbolo do Espírito Santo de Deus. É o símbolo da presença do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não está na bandeira, está na presença daqueles que estão o adorando, buscando ao Espírito Santo.
A mesma coisa é com a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é a bandeira da nossa vitória, da vitória de Jesus contra Satanás, a derrota de Satanás pelo sangue de Cristo. Ela é a bandeira que nos mostra que Jesus um dia foi à cruz, mas a cruz não pode ser adorada. Ela é objeto. Ela tem que ser lembrada que Jesus subiu à cruz por nós. E assim também é com Deus. Você não pode ficar adorando uma imagem de um Deus que criaram ali, um Deus careca, barbudinho, idoso, pensando que Deus é daquele jeito e que Deus está naquela imagem. Isso é idolatria, queridos irmãos, idolatria. Vocês aprenderam errado. Vocês estão praticando errado. Sejam inteligentes, abre a sua mente, abre o teu coração, deixa o Espírito Santo falar com vocês. Deus é Espírito, queridos irmãos, e os verdadeiros adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Amém.